Já aconteceu de você estar sentado no sofá da sua casa tentando descansar, assistindo a um filme ou passando um tempo com a sua família, esperando naturalmente que isso seja um momento de paz, só que por dentro surge aquele incômodo constante, uma sensação de que você deveria estar fazendo alguma coisa, produzindo, uma urgência invisível, como se o tempo estivesse escorrendo pelos seus dedos ou como se algo ruim estivesse prestes a acontecer no minuto em que você decide relaxar? Se sim, você precisa assistir a esse vídeo, porque infelizmente isso tem se tornado normal na vida de muitas pessoas. Então você se pega checando mensagens de trabalho em pleno domingo, readequando a arrumação da casa, refazendo tarefas que outras pessoas já fizeram ou até mesmo repassando a sua agenda mentalmente pela 10ª vez. Para as pessoas de fora, você parece até alguém extremamente produtivo, talvez, focado, responsável, só que a verdade é que você está exausto. O seu corpo está já operando no limite, porque a sua mente foi programada para acreditar em uma mentira muito perigosa, para acreditar naquela ilusão de que se você não controlar absolutamente tudo, a sua vida vai desmoronar. Se você sente que carrega o peso do mundo nas costas e não consegue desligar esse modo de urgência, nem quando quer, nós precisamos conversar sobre isso, sobre o que está acontecendo especificamente no seu sistema nervoso. Eu sou Vinícius Detona, especialista em ansiedade. Eu quero clarear esse assunto com você de uma forma que talvez você ainda não tenha ouvido antes. Eu costumo dizer aos meus pacientes o seguinte: a necessidade compulsiva de controlar nunca é sobre o presente, é sobre a incapacidade de tolerar a incerteza. Ou seja, quando uma pessoa passa por períodos de instabilidade na infância, na adolescência ou em relacionamentos passados que foram onde ela se sentiu desamparada de alguma forma ou pega de surpresa por eventos dolorosos, o cérebro dela cria um mecanismo de defesa específico que talvez seja um pouco rígido. A mente registra o seguinte aprendizado: se sentir que não tenho controle dói ou é desconfortável, eu preciso antecipar e controlar todas as variáveis para não ser pego de surpresa. E neste caso, o controle surge como um anestésico contra a ansiedade. O problema é que o controle é uma ilusão biológica. Como assim, Vinícius? Muito simples. A vida, por natureza, é imprevisível. Quando você tenta controlar o imprevisível, você exige do seu cérebro um nível de hipervigilância que o corpo humano não foi feito para sustentar. É por isso que a sua sensação de urgência, por mais que você tente, nunca passa. Mesmo quando você resolve 10 pendências, a sua mente não celebra uma vitória. Ela imediatamente busca a 11ª pendência para continuar controlando. Porque o que te move não é a organização em si, é o medo do caos. E o que acontece com o seu corpo quando você vive nessa urgência crônica? Veja bem, seu sistema nervoso autônomo ele é dividido em duas partes principais. O sistema simpático, que ativa a resposta de luta ou fuga, e o sistema parasimpático, que ativa o relaxamento e até mesmo a recuperação. Quando você vive tentando controlar todas as coisas, a sua amígdala cerebral mantém o sistema simpático ligado 24 horas por dia. O seu cérebro entende que você está correndo algum tipo de perigo. A sua respiração, então, começa a ficar curta, a sua mandíbula pode travar durante a noite e, em alguns casos, pode até gerar o bruxismo, né, que é aquele ranger de dentes, ou até mesmo uma dor de cabeça quando você acorda. Seus ombros podem ficar constantemente tensos e o seu trato digestivo frequentemente irrita. Por mais que você tente descansar, seu corpo não consegue receber uma ordem de segurança, porque relaxar sempre parece perigoso. É por isso que o seu cérebro interpreta um simples ato de sentar e não fazer nada como baixar a guarda no meio do campo de batalha. Ou seja, é por isso que quando você tenta relaxar, a sua ansiedade costuma aumentar. Essa necessidade de controle
ela se disfarça de formas muito diferentes dependendo da sua estrutura emocional. No tipo ansioso controlador estratégico, é a busca pelo controle externo. Ele quer controlar os prazos, as finanças, os comportamentos dos outros, os cenários do futuro. Ele centraliza tarefas porque acha que ninguém dá conta de fazer tão bem como ele faz, e talvez pelo fato dele não conseguir delegar, ele traz tudo isso para ele e fica, claro, sobrecarregado. No tipo ansioso analítico perfeccionista, é a busca pelo controle dos padrões. Ele tem um nível de exigência, muitas vezes, irrealista consigo mesmo. O medo de errar faz com que ele revise o mesmo projeto 20 vezes, e isso faz com que ele transforme tarefas simples em maratonas exaustivas. No tipo ansioso analítico obcecado, é a busca pelo controle interno. Ele quer controlar os próprios pensamentos, as próprias sensações físicas, ele tenta impedir sentimentos ruins de existirem e fica checando a todo momento se está conseguindo ficar calmo ou não. É exatamente por isso que entender qual é o seu tipo ansioso muda completamente o jogo na hora de libertar a sua mente desse estado de alerta. Entendi, Vinícius, faz sentido, mas como é que eu faço para começar a quebrar essa sensação de urgência e compulsão por controle? Veja bem, você pode aplicar 3 intervenções práticas que eu vou te explicar aqui agora. Antes de prosseguirmos, eu quero te dizer o seguinte: eu acredito que entender apenas o diagnóstico da sua ansiedade é olhar para ela de forma muito superficial. Porque quando o foco é descobrir qual ansiedade você tem, você está olhando apenas para o final desse circuito. Mas quando o foco é descobrir qual é o seu tipo ansioso específico, você consegue olhar para os padrões emocionais que a sua história construiu, para a partir daquilo que você viu aí dentro, conseguir compreender exatamente o porquê da ansiedade está se manifestando dessa forma em você. É exatamente isso que eu te mostro no mapa do tipo ansioso. Você pode entrar agora mesmo com 76% de desconto e ter acesso à aula bônus, onde eu conto as melhores técnicas de regulação para cada tipo ansioso. O link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Veja bem, você pode aplicar 3 intervenções práticas que eu vou te explicar aqui agora. Primeira é a microdose de incerteza, que nada mais é do que um exercício de exposição. Se você quer ensinar o seu cérebro que o mundo não desmorona sem o seu controle, você precisa dar pequenas provas para ele. Comece deixando algo pequeno, imperfeito de propósito. Por exemplo, uma louça na pia por algumas horas. Delegue tarefas simples e não revise o resultado final. Claro que isso não é para se tornar o normal, são apenas pequenos exercícios intencionais para que aos poucos o seu cérebro perceba que o mundo não vai acabar por conta disso. É a partir daí que você começa a recalibrar esse nível de ameaça. Segundo é a pergunta do escopo de controle. Sempre que você sentir que essa urgência está disparando mais forte, pegue um papel e divida esse papel ao meio, fazendo 2 colunas. De um lado, você pode colocar o que depende 100% da minha ação agora, e do outro lado você coloca o que é variável do ambiente, do futuro ou da cabeça dos outros. E tudo que estiver nessa segunda coluna precisa ser ativamente solto. Aponte para o papel e diga: isso não é responsabilidade minha nem de hoje. Terceiro é a interrupção do ritmo físico. Se você reparar, você vai perceber que toda essa urgência mental quase sempre se reflete no seu corpo. Você anda mais rápido, você fala mais rápido, você come, você digita rápido. E entenda uma coisa, da mesma forma que a mente interfere no corpo, o corpo também tem o poder de interferir na mente. Então, para desacelerar a mente, você precisa focar no seu corpo e ir na direção oposta dessa urgência. Como assim, Vinícius? Diminuindo a velocidade dos seus passos, soltando os ombros, tirando a tensão do seu rosto, desacelerando
a digitação ou qualquer coisa que você estiver fazendo, e aos poucos você vai perceber que quando o corpo reduz o ritmo, ele envia um sinal bioquímico para o seu cérebro dizendo que não há perigo no momento. Agora veja bem, esses exercícios eles são excelentes, mas eles por si só, embora possam gerar um efeito positivo a curto e médio prazo, eles não são capazes de resolver a raiz, ou seja, a causa central que te fez e te faz agir dessa forma. O motivo pelo qual a sua mente aprendeu a viver nesse estado de alerta constante. E para isso, claro, exige um tratamento mais profundo, sendo o primeiro e mais importante passo, claro, identificar o seu tipo ansioso e os seus padrões emocionais. E uma coisa muito importante, você precisa entender que a paz não é ter o controle de todas as variáveis da vida, até porque isso é impossível. A paz verdadeira é ter certeza de que você é capaz de lidar com o imprevisível sem precisar se destruir no processo. Você não precisa carregar o mundo nas costas para provar o seu valor ou para garantir a sua segurança. Quando você aprende a confiar na sua própria capacidade de adaptação e memoriza os eventos responsáveis por te deixar assim, essa urgência dá lugar à presença. Se essa reflexão fez sentido para você, se inscreva no canal para acompanhar os nossos vídeos semanais, deixe seu like e comente aqui embaixo que eu quero saber qual a coisa que você mais tem dificuldade de soltar o controle hoje. E não se esqueça de clicar no link abaixo e acessar o mapa do tipo ansioso com 76% de desconto. Fique em paz e até mais.